Bom, você pilota aí, né, Marcão, o PPT? Maravilha, já tá. Felipe? Já vou liberar aí para vocês. Deixa eu só confirmar que o pessoal começar a entrar. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença nesse sábado. Mais um sábado, né? No nosso encontro aí para falar um pouquinho sobre LGPD, sobre Microsoft. Dá mais 2 minutinhos aí para o pessoal começar a entrar na sala, que demora alguns segundos. A gente abriu agora e já vamos dar início ao nosso segundo dia de webinar usando o Microsoft 365 para facilitar na adequação da LGPD. Segundo só. Só um segundinho. Nossa. Vamos lá, pessoal. Acho que já entrou o pessoal. Bom dia a todos. Passo a palavra aí para o Mônaco, para o Felipe, que vão coordenar esse nosso webinar aqui em parceria, patrocinado pela IT Partners, pela Desk Manager, pela YTech. Obrigado aí, Mônaco. Felipe, está com vocês. Você rola aí a apresentação, César? Ou está com a gente aqui? Acho que eu passo aqui para você. Tá. Bom, então, bom dia, pessoal. Mais um bate-papo nesse sábado ensolarado. Não sei se está em todo lugar ensolarado, mas pelo menos aqui em São Paulo está. E, como sempre, né, agradecendo, gratidão aí a IT Partners pelo evento, a Desk Manager, em especial hoje a YTech, com a sua equipe de especialistas em Microsoft 365, para nos abordar aí, para trazer uma abordagem de como se adequar à LGPD frente a todas as nuances da lei eminentemente estar entrando em vigência em breve, né? Você avança aí? Então, vamos lá. Bom, aí tem um guia prático que a YTech irá sortear, né? Logo após o evento. Durante o evento, inclusive, no finalzinho, fará um sorteio em real time. Vocês têm um QR Code aí para vocês acessarem e se cadastrarem. É um guia prático bastante interessante, material aí do Daniel Donda, que consolidou nos últimos meses aí, bastante interessante e um guia efetivamente prático para quem está nessa jornada. Ok? Então, isso será divulgado aí. E entrando, como sempre, né, minha abordagem aqui, que vocês já conhecem bastante, é no foco da estrutura da lei, da qual eu não canso de declarar que eu sou apaixonado por essa estrutura, né? E a nossa origem da lei é a GDPR da área econômica europeia. Então, nós temos toda uma constituição da lei, que ela é composta por 10 capítulos, né? 10 capítulos e 65 artigos,
no qual a forma estruturada ela te dá uma linha de como entender, né? Então, quer dizer, no capítulo 1, você tem 6 artigos que abordam as definições, o que é tratamento de dados, o que é um dado pessoal sensível, o que é um controlador, o que é um operador, o que é um agente de tratamento, em suma, tem todas essas definições dos termos usados e identificados dentro do compliance à lei. No capítulo 2, nós temos toda a solidificação, o detalhamento, o direcionamento do que é tratamento de dados pessoais em mais 10 artigos. Capítulo 3 é o alvo principal, né, que são os direitos dos titulares de dados pessoais que efetivamente passaram a ser consolidados e vigentes em uma visão de lei, né, de uma legislação de privacidade. O capítulo 4 fala do quê? Do tratamento dos dados pessoais pelo poder público. O capítulo 5, transferência internacional de dados. O capítulo 6 abrange todas as atribuições e responsabilidades dos agentes de tratamento. O que é um agente de tratamento? É o controlador mais o operador ou operadores, né? Tem todo o aspecto 7, que é principalmente o alvo da apresentação da equipe de especialistas da OITEC, onde mostra o que as boas práticas de segurança, boas práticas de governança, e é lógico, sem ferramenta é impossível tratar o contexto. Todo o cenário de fiscalização no capítulo 8, capítulo 9, é todo o descritivo com relação ao direcionamento dado pela Agência Nacional e pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados, capítulo 10, disposições gerais. Então, esse cenário todo aqui é o que nós direcionamos efetivamente com relação à estrutura da lei, né? E, em termos da estrutura da lei, de lei de privacidade, o objetivo principal nada mais é do que o tratamento dos dados pessoais. E dentro de um cenário considerado no seu ciclo de vida. Todo dado pessoal um dia é recebido, ele é criado, ele é coletado, esse dado um dia será armazenado em algum local. E um ponto importante, pessoal, nós aqui não estamos falando só em tecnologia, não, tá ok? Todo dado pessoal que é utilizado, tratado, independentemente de ser o quê? Um contrato em papel, uma cópia do teu CNH, cópia do seu RG, cópia do seu comprovante de endereço, todo esse cenário que tem dado pessoal faz parte da lei. É obrigatório o quê? Os seus compliances na lei, tá? Aí você tem gerar, coletar, armazenar, como você utiliza, como você compartilha, e o compartilhamento é o principal alvo, né, do possível vazamento. Todo o cenário e contexto de arquivamento e exclusão. Todo esse cenário, toda essa visão, vai desde a geração ou coleta dos dados, até efetivamente a estrutura de permissionamento e regras de retenção e respectivas exclusões, né? E aí, entrando no capítulo 7, que fala o quê? Da segurança e das boas práticas, está declarado no artigo 46 da seção 1 que os agentes de tratamento de dados, certo? Incluindo os controladores e os operadores, têm de adotarem um conjunto de medidas de segurança, medidas técnicas e medidas administrativas. E essas medidas têm que ser consideradas, que é o novo termo usado, né? Privacidade por desenho, privacy by design, no caso, né? Então, essa abordagem de privacidade e proteção de dados tem que ser adotada desde a concepção de um produto, de um serviço, e não ser esquecida, principalmente dentro do nosso processo de gestão de mudanças corporativas, né? Mudança de um processo, mudança de um procedimento, ou mudança até mesmo de um, né, produto, um serviço que está hoje sendo utilizado pelos nossos clientes. Então, o capítulo 47 ressalta
que os agentes do tratamento obrigam-se a garantir a segurança da informação, obrigam-se a garantir a segurança dos dados pessoais dos titulares, que somos nós, ok? Outro contexto que a lei foca, a lei declara no capítulo 48, é que o controlador, e só o controlador, não o operador, ele deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular mediante qualquer tipo de ocorrência de um incidente ou vazamento de dados pessoais, desde que, e somente desde que, esse incidente ou esse vazamento cause o quê? Um dano relevante ao titular, um risco de integridade, acesso aos dados pessoais, o risco da família, o risco de identidade, o risco da sua residência, em suma, um risco de ser acessível à sua localidade. Tudo isso é responsabilidade do controlador informar a Agência Nacional mediante a ocorrência de um incidente ou de um vazamento de dados. Então, aqui a lei declara o que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Como será feito? Aí as empresas, os controladores e os operadores têm que desenvolver o quê? A sua governança. A sua governança envolvendo o quê? Medidas técnicas, medidas organizacionais e, é lógico, adquirindo um conjunto de ferramentas para te dar a sustentação mínima necessária. Quando eu falo em ferramenta, pessoal, não estou me referindo só a comprar um software. Ferramenta pode ser uma planilha Excel, ferramenta pode ser um checklist, tudo isso é considerado como ferramenta, tá ok? E tem todo um outro cenário que, mediante e dentro do cenário, do contexto de incidentes, você ainda tem a obrigatoriedade, né, de que, face a essa gravidade toda, como que você vai divulgar? Quais as medidas que foram tomadas? Tudo isso, a Agência Nacional pode atuar em conjunto conosco, em conjunto com o controlador, para disponibilizar e direcionar essa atuação. Então, mais uma informação. Artigo 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser o quê? Estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas, que você define na sua política de privacidade, que você divulgou para o mercado, né? Boas práticas de governança e os princípios gerais previstos na lei, com a respectiva regulamentação da qual nós estamos aqui dando uma abordagem. Dentro do cenário ainda de boas práticas de governança, temos o capítulo 50, ou melhor, o artigo 50, que consolida tudo isso. O que ele fala? Ele fala que os controladores e operadores têm que ter implementado um conjunto de condições organizacionais, um conjunto de normas e procedimentos que garantam toda essa segurança de dados pessoais, garantam a monitoração contínua de vazamento. Para quê? Para mitigar risco. Risco não elimina-se, risco mitiga-se. Toda empresa terá a ocorrência de um incidente de segurança e vazamento de dados. A questão é nós mitigarmos essa ocorrência, mitigarmos os impactos através do quê? Medidas técnicas, organizacionais e administrativas para dar essa sustentação. E uma coisa que eu acho bastante interessante é que quando você lê, né, todo o descritivo legal, a gente encontra, dentro da legislação da LGPD, 10 ocorrências da palavra regras de boas práticas. A gente encontra 8 ocorrências da palavra governança. Então, quer dizer, isso ressalta-se a importância de todo um contexto de se definir, de se implementar o quê? Um programa de governança e privacidade.
que demonstre o nosso comprometimento como controlador. É lógico que o controlador vai direcionar para os seus terceiros, para os seus parceiros, para os seus operadores, um conjunto de processos, procedimentos, ferramentas minimamente necessário para que o seu terceiro contratado, o seu operador contratado, ele te ajude, ele mitigue os riscos na sustentação dos dados pessoais, face essa parte que está terceirizada com ele. Então, todo esse programa de governança de privacidade requer o quê? Uma estratégia de implementação, de adequação inicial e, principalmente, pessoal, continuidade. Continuidade. Não adianta adequar hoje, porque amanhã cedo novas planilhas foram criadas, um processo foi alterado, um produto novo foi lançado. Então, tudo isso demanda o quê? De uma adequação no momento zero e um conjunto de processos, procedimentos e monitoração contínua, ciclo do PDCA, para que você mantenha-se compliance e identifique oportunidades de melhoria, tá ok? Então, as regras de boas práticas devem ser aplicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional também. Quando a autoridade nacional efetivamente entrar em vigor, ela poderá definir um conjunto de regras e compliances de melhores práticas que ela vai adotar para, né, se posicionar, para ter um relacionamento efetivo com nós controladores. A Agência Nacional não enxerga o operador. A Agência Nacional só enxerga os controladores. E uma coisa bastante clara é o que está escrito no artigo 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem e controlem, né, um cenário para que os titulares tenham acesso, tenham relacionamento fácil com todo e qualquer controlador que processe, que trate seu dado pessoal. Então, até hoje, o governo não se pronunciou, não declarou, não está insistentemente se posicionando no cenário da lei, mas tem esse artigo específico a partir de determinado momento, quando a lei efetivamente entrar em vigor e quando especificamente a Agência Nacional efetivamente estiver composta, estruturada e operacional, isso vai acontecer. E como nós falamos no nosso papo do sábado passado, né, nós gostamos de utilizar essa visão, esse processo, esse compliance, essa metodologia, framework, seja lá o nome que vocês queiram dar, que nós abordamos dentro de uma visão de 5W2H. Quer dizer, o primeiro W, o quê? Né? What? Quais os dados pessoais e dados sensíveis nós estamos utilizando dentro da empresa? Então, entra no cenário, que é que a equipe aí da UITEC, o Felipe vai abordar, já abordou na semana passada e hoje ele vai continuar dentro do cenário do Discovery e mapeamento. Onde esses dados pessoais estão? Armazenados onde? Pode estar dentro de um banco de dados, pode estar numa planilha Excel, pode estar sendo transacionado via um e-mail, tudo isso. Quem está enviando esses dados? Quem está enviando uma planilha Excel que tem a relação dos clientes de determinada região? Quem que está enviando de um local para outro, dentro e fora da organização? São as regras que têm que ser definidas, né? Por quê, quando e qual a frequência dessa transação, dessa transferência, dessa manipulação de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e identificando quais são esses processos de negócio, ok? E aí nós temos um cenário, né, de como esses dados pessoais são classificados, rotulados,
assim como você tem que identificar continuamente o teu nível de adequação e, principalmente, quais são as vulnerabilidades identificadas que elas mudam no dia a dia. Tudo isso é vivo, tudo isso tem que ser monitorado 24/7. Então, pessoal, essa é uma abordagem inicial em termos da visão do DPO, e agora entra a equipe aí, Felipe. Obrigado, Felipe. Nada. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente vai dar uma visão, né? A gente já falou sobre o pilar de Information Protection e Governance na semana passada, porém hoje a gente vai ter uma visão diferente aí, voltado para a área de classificação e rotulagem dos dados. Na semana passada, nós falamos sobre como fazer a descoberta dessas informações e também a parte do discovery, dos dados, né? Vamos passar aqui. Bom, aqui nesse slide, né, a gente pode ver aqui alguns passos, né, do processo para a proteção desses dados, né? Claramente que há vários motivos para se utilizar essas ferramentas da Microsoft, e hoje em dia as pessoas estão trabalhando de novas maneiras, de novos lugares. A maioria das pessoas estão trabalhando home office por conta da pandemia, né? E os dados eles estão sendo criados e compartilhados além das fronteiras, em muitos tipos de dispositivos diferentes, celulares, notebooks, tablets e outros. Então, além de muitos aplicativos também e vários serviços em nuvens, né? A questão da conformidade aqui, ela adiciona uma camada de análise de como esses dados eles estão sendo usados e compartilhados, como o Mônaco citou em alguns slides anteriores. E agora que a gente vai dar uma olhada nessa estrutura de como os clientes podem definir e implementar a sua própria estratégia, né, de proteção da informação. Nesse slide, a gente pode ver que são 4 elementos principais do ciclo de vida da proteção da informação, né? Que seria a descoberta, a classificação, a proteção e o monitoramento. Cada etapa dessa tem o seu próprio conjunto de requisitos e considerações exclusivas a ela. Então, primeiro, né, a gente vai estar falando sobre aqui a fase da descoberta, que a gente já deu já fizemos uma demo na semana passada, mas eu vou dar uma breve explicação aqui novamente, para quem não conseguiu acompanhar. A descoberta dos dados confidenciais é a primeira etapa do processo, e conforme os dados viajam para vários lugares, vários sistemas, vários dispositivos, fora do ambiente da organização principalmente, é ideal que você deseje, a empresa sempre vai desejar saber quais dados confidenciais você possui e onde que eles estão localizados, né? Então, esses dados, eles podem ter diferentes níveis de sensibilidade e nem todos os dados precisam do mesmo nível de proteção, tá? Passando para o segundo ponto, que seria a parte da classificação. Depois que os dados confidenciais eles já foram descobertos, é importante classificar esses dados em categorias distintas, né, para que os controles personalizados, como políticas, ações, elas possam ser aplicados para cada tipo de sensibilidade de arquivo. Uma vez que esse esquema de classificação ele é definido pela organização, as políticas elas podem ser configuradas e personalizadas para que esses dados confidenciais, sejam eles com propriedade intelectual, informação de clientes, registros de saúde, etc., sejam protegidos e armazenados e compartilhados de uma maneira que cumpra os requisitos exclusivos que a organização impôs para cada categoria. A classificação e a rotulagem, elas persistem com o arquivo e podem ser entendidos e respeitados por outros serviços. Existem integrações entre algumas ferramentas que conseguem ler esses rótulos que o sistema da Microsoft impõe, evitando a necessidade de reclassificar os rótulos novamente ao longo da jornada do arquivo.
tá? O terceiro item, que seria a proteção, seria a classificação e a rotulagem desses dados. Geralmente eles resultam em uma regra de política, né, para que seja aplicado em algum nível de proteção de dados confidenciais. Então, como já citado acima, né, no ponto de classificação, se você está tratando aí dados financeiros, será aplicado uma regra de política com um nível de proteção específico para esses dados bancários, cartões de crédito, etc. Por último aqui, a questão do monitoramento, né? O ganho de visibilidade sobre como os usuários estão usando e distribuindo essas informações confidenciais é uma parte muito importante da estratégia da proteção da informação das empresas. No caso de atividades e eventos inesperados envolvendo informações confidenciais, as empresas elas também precisam ser capazes de responder esses problemas com uma certa rapidez e precisão. Então, aqui embaixo a gente pode ver, né, a cobertura que essas regras podem abranger, sejam elas em dispositivos desktops, notebooks, celulares, aplicativos, serviços em clouds e até mesmo o seu ambiente on-premise. Aqui nesse slide, né, para ajudar que você esteja protegendo e administrando seus dados mais importantes de forma eficaz, implementar essas soluções e processos inteligentes permite que você descubra, classifique, rotule e também monitore automaticamente seus dados onde quer que eles estejam. A experiência da rotulagem unificada no Microsoft 365 fornece às organizações uma abordagem mais integrada e consistente para criar, configurar e também aplicar automaticamente políticas que abranjam todos os seus dados para que você possa protegê-los e também controlá-los em dispositivos, aplicativos, serviços, nuvem e também no ambiente on-premise, como eu citei no último slide. Também é muito importante a obtenção da visibilidade e os insights sobre como os seus dados estão sendo utilizados, entender aonde que esses dados estão trafegando, onde que eles estão armazenados, e também receber alertas proativos sobre violações de políticas e ver também recomendações, né, que a Microsoft disponibiliza sobre como aprimorar essas políticas com base no seu ambiente. Vou passar aqui para o próximo. Bom, aqui são os passos, né, os pilares que acabam andando juntos, né? Hoje a gente vai falar somente sobre o processo de classificação aqui na apresentação, e a segunda parte vai ser sobre a parte do Security Score, onde nós vamos falar sobre a pontuação do painel para adequação à LGPD. Então, primeiro aqui a gente vai dar uma olhada nessas fases, né, de descobrir e classificar as informações, e isso envolve também fazer a varredura e a detecção dos dados confidenciais, tudo com base na política definida e configurada pela sua organização. Então aqui a gente tem que levar em algumas considerações importantes. A primeira existem maneiras automatizadas de descobrir esses dados importantes hoje na sua empresa? Quais regulamentos e fatores de conformidade são importantes para vocês? Os meus dados estão espalhados por dispositivos, nuvens e ambientes on-premise? Os meus dados eles estão espalhados geograficamente? Certos funcionários ou grupos são relevantes para essa descoberta dos dados? E por último, eu conheço as características dos dados confidenciais ou importantes? Isso é muito importante para esse processo de descoberta e classificação, né?
E são perguntas que vocês precisam realmente fazer para vocês conseguirem obter as respostas e também fazer a configuração do sistema de uma forma correta que atenda todas as expectativas e que não fique nenhum gap nesse processo. Bom, os dados confidenciais de classificação e rotulagem, eles podem vir em diferentes formas, novamente com base nas políticas e requisitos específicos de cada cliente individual, é claro. Cada cliente vai ter as suas características e as suas peculiaridades, dependendo do tipo de informação que ele trata. Então, normalmente, começa com as funções de negócios, né? Sejam elas a equipe jurídica, de conformidade, de RH, de finanças, e definindo coletivamente essas políticas de informações confidenciais para a sua empresa. Por exemplo, cada cliente deve fazer uma determinação sobre o que constitui informações altamente confidenciais versus informação comercial geral, que teoricamente todo mundo poderia ter acesso, não teria nada comprometedor ali. A Microsoft, ela fornece um conjunto padrão recomendado de classificações e rótulos de sensibilidade que pode ser aplicados a documentos, e também a TI pode personalizar esse esquema de classificação e também a rotulagem com base nas suas necessidades. Também há a flexibilidade na definição de como os rótulos de sensibilidade são aplicados aos documentos. A política ela pode ser definida para aplicar automaticamente um rótulo de sensibilidade a um documento com base na detecção de informações confidenciais. Por exemplo, a política ela pode ser definida para marcar automaticamente um documento como confidencial. Se ele tiver dentro desses arquivos números de previdência social, por exemplo, uma alternativa, uma classificação recomendada e o rótulo de sensibilidade, eles podem ser fornecidos aos usuários de forma automática. As empresas também podem determinar se desejam dar ao seu usuário a flexibilidade e autonomia adicional, isso fica a critério da empresa ou não, de o usuário mesmo está colocando uma classificação e também dá a opção para ele de, caso esse dado seja classificado automaticamente, dele diminuir essa classificação para uma categoria inferior, desde que ele coloque também uma justificativa plausível o porquê que ele tirou um arquivo de dados confidenciais para dados gerais ou internos ou externos, entendeu? Isso é necessário para ter uma auditoria e ficar registrado nos logs de auditoria o porquê que essa classificação foi diminuída. Acho que isso é importante mencionar, às vezes, né? As empresas de TI, muitas empresas às vezes não têm um entendimento completo, né, de todos os diferentes tipos de dados, né, que os seus funcionários podem estar trabalhando. Você também pode permitir que o usuário classifique isso e aplique ele mesmo um rótulo de sensibilidade do zero dentro dos documentos, dentro do entendimento dele de se aquilo é um dado confidencial, uma informação privilegiada ou não, e é possível fazer essa aplicação também por parte do usuário. Vamos passar aqui para a parte da demo. Vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu só compartilhar a tela, só um minuto. Oi. Esse slide anterior aí que você declarou, né? Que é importante ficar todo mundo no mesmo entendimento de que não adianta, né, só no momento inicial, no qual a grande maioria das empresas estão, né, de se adequar inicialmente, né, usando toda a plataforma da Microsoft e depois não ter uma governança contínua, né? Quer dizer, esse cenário aqui de classificação, apesar dele ser automatizado e tudo mais, tem que ter um conjunto de processos e procedimentos, né, que garantam a continuidade disso. Por exemplo, considerando o que o ITIL declara muito, né? Quer dizer, você tem todo um cenário de gestão de incidentes, gestão de problema, melhoria contínua e mudança, que são os serviços que são prestados no dia a dia. Concorda, Marco?
Sim, e outro Porque senão ponto se aí perde, né? essa automação de classificação é um item importante e que é muito mal utilizado, né? No nosso caso, na Fantástico. OITEC, todas as planilhas de controle, elas nascem como com auto privacidade, ou seja, o pessoal vai fazer um webinar, dar um print, qualquer coisa, não funciona. Aí o usuário que está manipulando ela, ele toma a decisão e requer e faz a mudança se precisar para um ajuste, porque uma planilha com alta privacidade, se tiver um participante numa reunião de Teams, por exemplo, de fora da organização, a hora que você compartilha a planilha, o de fora da organização, essa planilha ela fica preta, ela não é compartilhável. Então, isso a gente várias vezes tem que alterar, mas a gente tem a trilha de auditoria. E eu acho que outro ponto que é bem importante nessa parte, né, mano, que o pessoal esquece, que não é a TI que rotula o documento, é quem cria o documento. É a pessoa É que o é dono, né? responsável, é o dono. A Dono do TI ela tem o processo. poder de criar algumas automações, mas quem sabe se esse documento é sigiloso ou não é o usuário. Por exemplo, os dados pessoais, se a gente travar ele como sigilo, você não vai poder mandar uma planilha para o plano de saúde, por exemplo. Então, vai existir a necessidade de saber onde está esse documento, onde está essa informação e adequar a governança dela para o momento que vai ser feito o uso. Eu acho que isso é uma coisa também que é bem legal de deixar Fundamental. claro, Sim, né? Porque essa abordagem que você fez, Marcos, faz todo sentido, porque é o seguinte, as empresas hoje, pelo menos o processo nos projetos onde estamos envolvidos, né, elas entendem que só tem que identificar o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Isso não é classificação. Classificar a informação tudo bem. Hoje, perante a legislação, você tem que identificar o que é dado pessoal e dado pessoal sensível. Agora, dentro desse contexto, você tem que classificar o que é confidencial, o que é público, o que é compartilhado. E quem define essa classificação não é a TI, muito bem abordado, e muito menos o projeto, né? Quer dizer, são os donos do processo, o dono daquela informação, daquele dado, que é um approach de negócio, né? Não é tecnologia pura. Outro fator importante que eu acho nessa colocação toda é que tem que se classificar isso continuamente e ter o que? Incidentes dentro de uma política para você identificar, por exemplo, ou que seja um evento, não incidente, para que você identifique quais são os dados que você descobriu e não tem nenhum rótulo, né? Porque se ele não tem nenhum rótulo, alguém não se preocupou em classificá-lo, identificá-lo. Então tem que entrar numa jornada, né? Dentro de uma visão de serviços contínuos, em que identificou um dado pessoal, sensível ou não, ele não tem nenhum rótulo de classificação, starta um processo para alguém reavaliar isso, identificar e rotular para que essas políticas ou essas facilidades da ferramenta de classificação automática e recomendada seja efetiva, né? Exato. Bom, beleza. Vamos. Atrapalhamos o Felipe. Vai lá, Felipe. Não, que é isso. Vocês complementaram aí. Vamos fazer a parte da demonstração aqui do painel, né? Só compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Tá começando a carregar. Apareceu. Beleza. Bom, pessoal, esse painel aqui é o painel de security do Microsoft 365. E dentro dele aqui, nós temos a parte de classificação, né? Que foi o que nós estávamos falando agora nos slides. E aqui no painel, ele nos permite criar rótulos sensíveis, rótulos de retenção, e também verificar os tipos de informações sensíveis que já estão pré-cadastradas no Microsoft 365, mas que também permite que vocês criem novos modelos, né, para que se adeque totalmente ao negócio da sua empresa. Nesse ambiente que nós estamos utilizando aqui para fazer a apresentação, é um ambiente demo,
Então, nós já temos aqui alguns rótulos, né, algumas labels criadas aqui, que eu posso estar demonstrando para vocês. Aqui, nesse exemplo, nós temos aqui o rótulo de personal, o general, o confidential finance, o highly confidentials e o project falcon. Isso aqui são exemplos de níveis de sensibilidade, né, de importância dos arquivos. Então, vamos clicar aqui em um exemplo para que eu possa mostrar para vocês o que tanto assim pode ser configurado dentro dessas labels. A questão dos nomes, né, a descrição, para que possa ser administrado posteriormente, né, essas informações, tanto por você ou por outros administradores. É possível também adicionar a encriptação nesses documentos que contiverem essa label, que for classificado com essa label, né. Esse daqui, por ser um rótulo de dados gerais, ele não está habilitado a função de encriptação. Também é possível adicionar conteúdos aqui, sejam eles marcas d'água, cabeçalhos, rodapés dentro do documento, contendo avisos, né, ou avisos de documentos confidenciais. Isso é totalmente customizável. Vocês podem colar um texto de vocês ou pedir para o jurídico fazer algum texto dizendo que aqueles dados não podem ser transferidos para fora da empresa. É totalmente personalizável isso. E aqui também existe a opção de auto-labeling, né, que seria a aplicação automática desses rótulos para os aplicativos da suíte Microsoft do Office. Então, ele faz uma condição, e se aquele documento contiver um termo específico ou um tipo de dado específico, automaticamente existe a possibilidade, caso vocês queiram, de automatizar a rotulagem desses dados, tá? No final, a gente revisa aqui a informação, se vocês quiserem editar algo ou não, né? Fica a critério de vocês, e se estiver tudo ok, vocês salvam esses rótulos. Vou fazer essa mesma demonstração aqui com esse Confidential Finance, só para vocês verem a diferença da configuração de uma regra para outra, né? De vários exemplos de como ela pode ser configurada. As descrições da regra, a parte da encriptação, por se tratar de dados sensíveis, essas informações elas estão sendo encriptadas, elas são adicionadas automaticamente no momento que aplica a regra, né, a encriptação. Existe a opção aqui de expirar o acesso do usuário no conteúdo. Nesse caso aqui ele está never, mas você poderia especificar que ele teria acesso, por exemplo, por uma semana, ou por uma data específica, ou uma quantidade de dias após a aplicação dessa label. Também existe a opção aqui de disponibilizar o acesso offline para esses arquivos para os usuários, para que eles consigam salvar eles nas máquinas. E também a opção de permitir usuários e grupos que vão poder visualizar os documentos que estiverem rotulados com essa label. No caso aqui seria o time de finanças, e este usuário aqui, por ser um ambiente demo, as contas ficam com nomes diferentes aqui, mas vamos considerar que isso seja um usuário e este seja o grupo do SharePoint, por exemplo, do time de finanças, tá? Aqui nesse caso, da parte de Content Marking, existe uma marca d'água sendo adicionada no documento. A marca d'água vai conter o texto Confidential Finance Data, com fonte 10, cor black e na diagonal. Então, sempre que o usuário abrir esse documento pelo Office do computador, vai ter uma marca d'água de fundo nesse documento, que já deixa
explícito a importância desses dados e a importância de não vazar esses dados também. Nessa regra aqui já está habilitado a rotulagem automática, né? Então, automaticamente aqui ele já vai verificar a existência desses tipos de dados sensíveis, a routing number e credit card number, com uma acurácia aqui de 75% a 100% e 85% a 100%. E ele já vai habilitar essa trigger se existir pelo menos uma instância de cada dado sensível aqui. Isso é possível alterar, vocês podem colocar aqui para rotular acima de 5 dados, acima de 10 dados, mas é interessante sempre manter a 1, porque para ter certeza que tudo que contém essas informações, elas já sejam rotuladas automaticamente, caso seja o caso de vocês, tá? Aqui a condição, né? When content matches this condition, já está aplicando automaticamente. Você pode aplicar automaticamente, forçado, ou recomendar o usuário a utilizar essa label. Nessa segunda opção, você ainda daria a autonomia dele escolher, porém essa seria a opção recomendada para esse tipo de dado. Vocês também podem deixar uma mensagem para o usuário, né, quando ele aplicar essa label. E finalizando aqui, seria a parte da revisão dos dados. Bom, aqui nós já criamos as labels, porém, após criar as labels, também é necessário aplicar essas labels em políticas. Então, nós já temos aqui algumas políticas pré-criadas em cima dessas labels. Quando você cria as labels, você consegue publicar elas e transformar elas em label policies. Vamos carregar aqui uma vinculada a essa última label que nós acabamos de verificar, que seria a Confidential Finance Policy. Vamos abrir ela aqui. Aqui, vamos clicar em editar. Edit Policy. Aqui nós podemos escolher a sensibilidade, né, desses dados para ser publicados. Então, o rótulo que foi escolhido aqui nesse caso é aquele Confidential Finance. Para quais usuários nós queremos aplicar essa política, se nós queremos aplicar para todo mundo, ou para um grupo de usuários, ou para usuários, ou um grupo específico, né? Nesse caso aqui ela está sendo aplicado para todos. Informações da política, né? Aqui, a gente pode aplicar esse rótulo por padrão no documento, porém, aqui está como não aplicar automaticamente, mas o usuário deve prover uma justificativa para remover essa label ou diminuir a classificação. Tá? Existem outras opções de requerer que o usuário aplique a label nos seus documentos e e-mails, né? E também disponibilizar um link de um help que você pode estar criando para ajudar o seu usuário no momento da classificação para tirar as suas dúvidas. O nome e descrição da política. É interessante dar um nome e uma descrição que seja condizente com o que essa regra vai fazer para ficar fácil a identificação desses dados. E aqui, por final, a parte de revisão, né? Já do caso a política está criada. Nós temos aqui também, vou mostrar para vocês rapidamente, a possibilidade de estar criando aqui, né, a rotulagem automática, né, a política de rotulagem automática. Então, ele vai se basear em cima de dados já pré-criados pela Microsoft aqui. Existem, acho que, se eu não me engano, uma média de 100 informações já pré-cadastradas, porém, vocês também podem cadastrar informações aí, criar novos tipos de dados sensíveis para que se adeque totalmente ao ambiente de vocês. A gente pode dar um nome para a policy, né? Vou deixar aqui como custom policy mesmo, só para exemplificar para vocês. Os locais onde podem ser aplicados essas regras, né?
a autorrotulagem, seria o Exchange, o site do SharePoint, o OneDrive, as contas do OneDrive, né? Vamos selecionar aqui. Vou manter aqui somente o Exchange, só para exemplificar e ficar mais rápido aqui para a gente fazer essa demo. Common Rule, no caso aqui a gente vai manter dessa forma, mas é possível especificar regras mais avançadas aqui, referente a como esses dados vão ser utilizados, né? Criar regras mais comuns. Vou colocar aqui Credit Card. Adicionar condições. Adicionar Sensitive Credit Card. Adicionar. Beleza. A gente vai trabalhar aqui com cartões de crédito, acima de uma instância de cartão de crédito. Tá? Qual label nós vamos querer aplicar para esse tipo de dado? No caso, Confidential Finance, por se tratar de dados financeiros. Por padrão, a política é sempre legal sempre deixá-la em Simulation Mode durante alguns dias, para que ela possa simplesmente fazer a leitura sem impactar diretamente no ambiente. E após alguns dias você pode publicar essa regra em produção, para que você não tenha um impacto indesejado na classificação desses documentos. E aqui a gente pode estar finalizando e criando essa policy. É bem intuitivo a ferramenta, desde que você já tenha tudo definido dentro da sua empresa, o que cada dado qual a classificação de cada dado. Para finalizar aqui, vou mostrar para vocês rapidamente a parte de políticas de retenção. Aqui no caso nós já temos criado alguns exemplos de retenções, né? Vamos pegar aqui dados de funcionários, por exemplo. Então, a política que ela chama Employee Records, e a retenção dela está configurada para sempre, reter somente os arquivos, baseado na data que foi criada, e também setar as informações desse documento somente como record, o que significa que, após rotulado, esses dados eles não podem mais ser alterados, eles ficam somente como leitura. Então, existem formas aí de estar criando várias políticas, né? Vamos verificar aqui de dados financeiros, por exemplo. A política ela se chama Personal Financial PII, contendo informações de financeiro dos Estados Unidos, e a retenção dela é de 3 anos, ela vai reter por esse tempo e depois deletar esses arquivos, e a retenção ela é baseada na data da criação do documento. Também é possível se basear na retenção pela última data de modificação, aí vai muito do seu negócio e como vocês precisam tratar esses dados. É o mesmo procedimento de Sensitive Labels, você cria as labels e depois você publica essas regras, e a partir daqui você vai escolher para qual grupo, para quais aplicações você quer aplicar essa regra. No caso aqui ela está aplicando para Exchange, OneDrive Accounts, SharePoint Sites e Office 365 Groups, e vai estar detectando informações de Medical Records, e guardando essas informações por um período de 7 anos, tá, pessoal? Bom, basicamente, só para finalizar aqui, vou mostrar para vocês novamente, eu cheguei a mostrar isso na semana passada, mas a Microsoft, ela já disponibiliza 100 itens pré-definidos já sobre classificações de informações para dados brasileiros. Aqui nós temos já pré-definidos CPF, CNPJ e RG, e também dados de cartões de crédito que são globais, né? Mas vocês podem também estar criando novos tipos de rótulos aqui, de informações sensíveis para utilização dentro da sua empresa. Bom, da parte de classificação, seria isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Vamos voltar aqui nos slides. Deixa eu só pegar a apresentação aqui novamente.
Voltando aqui. Marcos, se você puder colocar os slides novamente, por favor. Muito obrigado. Alô? Alô? Oi. Oi. Aproveitando dentro daquele contexto que a gente aborda muito, né? O pessoal está acostumado a me ouvir, né? 40% é processo, 40% são pessoas, equipe, cultura organizacional, 20% é ferramenta. Aqui a abordagem que foi apresentada é que a solução, né, o Microsoft 365, ele tem um cenário bastante estruturado, já pensando em todo o processo, pensando nesse fim a fim. Agora, a ferramenta que é 20%, sozinha ela não vai fazer nada. Então, se você não tiver uma política definida, uma estrutura organizacional claramente definido, o que tem que estar compliance com a LGPD, o que eu tenho ou não tenho hoje, e o que eu tenho que fazer, qual o esforço, a ferramenta sozinha, o ambiente sozinho não vai conseguir se autoajustar nesse contexto de compliance. Então, nesse sentido, né, tem que se desenvolver a sua política e, a partir da política, configurar adequadamente o ambiente para. Isso é importante, né? Sim, sim. Bom, okay. Vamos passar aqui para o próximo tópico, que seria a parte de compliance. É isso mesmo. A parte do score, né? De como simplificar a conformidade, né? E reduzir os riscos. Gerenciar, né, a conformidade, como o Mônaco estava citando anteriormente, é algo bem complexo, demorado e trabalhoso. Exige braços, né? Um sistema ele não faz isso automaticamente. Exige também o esforço da equipe interna da empresa, e hoje as organizações elas gastam muitos recursos rastreando mudanças regulatórias, atualizando e redefinindo controles, encontrando soluções para implantar esses controles eficazes de auditoria, testes e preparação para relatórios, né? Todas essas atividades são manuais e acabam sendo processos bem demorados. A solução de gerenciamento de conformidade da Microsoft, ela pode ajudar as organizações a simplificar e automatizar esse processo, tornando mais eficiente e eficaz quando se trata de avaliar e monitorar os riscos do seu ambiente de TI. Então, antes de entrar nesses detalhes aqui, eu vou apresentar para vocês alguns slides e depois eu vou mostrar para vocês na prática como esse painel da Microsoft pode ajudar vocês a ter um norte para adequação aí da LGPD. Bom, mais da metade, né, dos tomadores de decisão das empresas, eles se preocupam muito com os seus dados, isso é padrão, as empresas precisam se preocupar com isso, e em meio a todos esses desafios de gerenciamento de riscos, identificar e avaliar os riscos, continuam a ser tarefas muito morosas, né, muito demoradas. Muitas empresas elas contam com avaliações manuais, pontuais, como auditorias, que podem rapidamente ficar desatualizada e expor as empresas a riscos não identificados entre uma auditoria e outra. É mais importante do que nunca equipar, né, os profissionais de TI com o conhecimento e as ferramentas corretas para trabalhar entre as equipes de conformidade e risco para avaliar e monitorar todas essas informações de uma forma eficaz. A Microsoft ela disponibiliza uma visualização pública da pontuação de conformidade e isso ajuda a simplificar a conformidade e também a reduzir os riscos. A pontuação da conformidade, ela fica no centro de conformidade do Microsoft 365 e é uma versão simplificada do Compliance Manager. Essa ferramenta ela ajuda a desmistificar
e a conformidade torna mais fácil para os administradores de TI e as partes interessadas em conformidade ajudar as suas organizações a gerenciar os controles de proteção de dados e também atender aos requisitos de conformidade. Mesmo que você não seja um especialista, se você ler esse painel, você vai entender o que está escrito lá sobre os steps que a Microsoft vai te propor para você começar a se adequar, de alguma forma, a LGPD, seja a GDPR, a ISO 27001, seja qual for. E ainda pode aprender rapidamente as ações, né, recomendadas para ajudar a progredir o seu tenant, o seu ambiente, em direção à conformidade, né. Com esse Microsoft Compliance Score, vocês podem avaliar e monitorar continuamente o controle de proteção dos dados, obter orientações claras sobre como a sua pontuação está, e assim reduzir esses riscos de conformidade e também aproveitar o mapeamento de controle integrado para diminuir os seus esforços de conformidade global, industrial ou regiões padrões, tá? Então, nós temos aqui alguns pontos, né? O primeiro seria as avaliações contínuas. O Microsoft Compliance Score, ele pode varrer o seu ambiente do Microsoft 365 e também detectar as configurações do sistema, atualizando continuamente e automaticamente o seu status de controle técnico. Ele pode também verificar se você configurou uma política de conformidade para dispositivos Windows no portal do Azure AD. A pontuação de conformidade da Microsoft, ela pode detectar a configuração e refleti-la no detalhe dos controles, por exemplo. Por um outro lado, se você não criou uma política, a pontuação de conformidade da Microsoft, ela vai sinalizar isso como uma ação recomendada para ser executada por você. Com a avaliação de controle contínuo, você pode manter a conformidade de forma proativa e, em vez de corrigir as configurações de forma reativa depois de uma auditoria, né, ela pode te ajudar a sempre estar trabalhando aí de forma não reativa, né? A segunda ação aqui, que seria a parte de ações recomendadas, a ferramenta do Microsoft Compliance Score, ela oferece ações de aprimoramento em diferentes áreas, sejam elas de proteção de informações, governança da informação, gerenciamento de dispositivos e algumas outras. Isso permite que você entenda facilmente a contribuição que está fazendo para a conformidade da sua empresa por categoria. Então, cada ação recomendada tem um impacto diferente na sua pontuação, dependendo do seu grau de importância. Então, isso pode ser mostrado, dependendo da forma que você configurar o seu painel, para LGPD, para ISO 27001, GDPR e outras regulamentações aí que estão inclusas dentro do painel do Microsoft 365. Mapeamento de controle integrado. Eles possuem mais de 220 atualizações de 1.000 órgãos reguladores todos os dias aí em todo o mundo. É uma massa de informações e essas organizações, elas mantêm atualizado e a Microsoft consegue manter isso também em dia na sua ferramenta. Na Microsoft, eles têm mais de 1.000 especialistas em conformidade criando e mantendo essa estrutura para que todos nós possamos usar diariamente, aí sempre está dentro das boas práticas de compliance. Então, a pontuação da conformidade, né, ela mede o seu progresso na conclusão das ações recomendadas, né, que ajudam a reduzir os riscos em relação à proteção de dados e a padrões regulatórios. E esse recurso está disponível em todos os planos empresariais do Microsoft 365. Tá, pessoal? Vamos passar aqui para o próximo slide. Casos de uso, né, da pontuação de conformidade da Microsoft. Em primeiro lugar, você pode usar esse painel para criar controles de proteção de dados e medir a eficácia, né, do controle
em relação a uma linha de base, que ajude a estabelecer e manter controles técnicos, procedimentais e de pessoas para sua organização. Ao fazer isso, você vai ficar à frente da conformidade, né, estando melhor preparado para as regulamentações que estão por vir e também as que já estão em vigência. Gerenciar também os riscos de TI pode ser algo bem assustador e desafiador para quem está começando agora. E se o gerenciador de riscos de TI for parte da sua responsabilidade, o gerenciamento desses dados, né, você pode aproveitar a pontuação de conformidade da Microsoft para começar a avaliar, né, e monitorar os controles que podem ajudar a reduzir os riscos da sua empresa. A Microsoft ela oferece avaliações prontas para o Office 365 e para o Intune. Para organizações que estão, por exemplo, sujeitas a regulamentações de privacidade, como a GDPR, CCPA, ou até mesmo a LGPD, a pontuação de conformidade, ela fornece orientações para implementar controles e também ajudar a atender os requisitos regulamentares. E por último, você pode também usar essa pontuação de conformidade para registrar os seus detalhes de controle e armazenar suas evidências e usá-las para preparar para suas auditorias, sejam elas internas ou externas, ou até mesmo as avaliações de riscos anuais da empresa. Vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui nós temos alguns regulamentos e padrões globais, né, que a Microsoft cobre. A pontuação de conformidade, ela fornece mais de 10 avaliações prontas, né, para que a sua empresa possa aproveitar isso da melhor forma possível. Os gerentes de riscos e profissionais de conformidade, eles podem avaliar os controles da GDPR, LGPD, ISO 27001, 27018 e outras, né, para ajudar a se preparar melhor para essas novas ondas de regulamentações de privacidade que já estão entrando agora em 2020 e algumas outras aí que estão para ser lançadas ao redor do mundo. Se você quiser se preparar para qualquer regulamentação, por exemplo, a LGPD, esse painel vai te ajudar, né? E a Microsoft ela também se refere a essa estrutura de controle de dados, né, que se aplicam a todos os clientes no mundo. Então, eles montam algo que pode ser utilizado por qualquer empresa em qualquer lugar do mundo, bastando se adequar ali às regras impostas pela lei. Para finalizar, a pontuação de conformidade da Microsoft, ela ajuda, né, a fazer a conexão entre cada requisito regulatório e as soluções que podem ajudá-los a aprimorar os seus controles, aumentando, assim, a sua pontuação geral. E eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse próximo slide, que é a nossa última demo, um overview básico ali de como funciona esse painel de pontuação para vocês. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Já está aparecendo para vocês aí? Imagino que sim. Beleza. Bom, aqui nós estamos aqui no painel de compliance da Microsoft. E aqui na barra da esquerda, né, nós temos a opção de Compliance Score. Aqui ele já traz uma visão geral, né, de melhorias que pode ser feitas no seu ambiente. Traz aqui algumas ações, né, e o impacto que isso causaria de pontuação para você. Algumas coisas aqui, né, aqui a gente pode verificar todos os Improvements Actions, mas eu vou mostrar para vocês isso num outro painel. Aqui a gente consegue ver por categoria, né, como que estão os
como que eu posso dizer, a melhoria, né, desses pontos dentro do seu ambiente de trabalho. Esse ambiente, por ser um ambiente demo, ele está bem cru, né, não tem muita coisa implementada, o que tem já veio por padrão do Tenant Demo da Microsoft, mas imagine que isso dentro do seu ambiente produtivo, você teria que ter um esforço aí de melhorar essa pontuação para deixar o mais compliance possível. Então, nós temos aqui o overview, né, que foi o que nós acabamos de mostrar. Aqui nós temos a lista geral de Improvement Actions que nós podemos aplicar. Nós temos aqui um total de 398 itens que podem ser aplicados e os assessments que eles respondem, né? Então, nós vamos verificar isso aqui no painel de uma forma mais intuitiva. Aqui nós também temos essas soluções por categoria. Aqui ela está mostrando num geral, e aqui ela está separado por categoria, né? Então, nós podemos verificar os pontos de melhoria de compliance relacionados ao Azure Active Directory, ao Cloud App Security, ao DLP, por exemplo, ao Discovery, ao Exchange. Então, nós conseguimos aqui também abrir a nível de categoria, caso você queira trabalhar em uma ferramenta específica, não pegando todas as regras de uma vez. Aqui ficaria mais organizado para vocês trabalharem dessa forma. Aqui nós temos os assessments, né? Eu adicionei aqui o LGPD e eu vou abrir para vocês aqui. Bom, mas antes aqui eu vou só mostrar para vocês uma coisa que é bem legal. Vamos pegar aqui relacionado a Exchange. Vamos clicar aqui em Remaining. Então aqui, ó, clicando em Exchange, ele já vai fazer um filtro para nós e vai trazer somente as coisas que são relacionadas a Exchange. E se nós clicarmos aqui, ele já vai trazer né, o que precisa, a regulamentação que exige isso, né, o termo da lei, o que for, e como implementar essa configuração. Então, ele já meio que dá o caminho das pedras para você de como você precisa fazer isso, e também a parte aqui para você fazer o upload de documentos, né, notas da implementação, As evidências, né? As evidências, tudo sobre o processo que você passou para adequação aí dessa informação. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora o painel específico, onde ele vai mostrar sobre a LGPD. Deixa eu só abrir aqui da forma correta. Vou abrir aqui no painel separado, que é o Service Trust Portal. Bom, deixa eu só ele carregar aqui. Aqui nós temos todos os modelos, né, de regulamentações que nós podemos trabalhar. E as avaliações aqui, elas já estão configuradas para LGPD, que eu deixei aqui pré-configurado já. Então, nós temos aqui a Data Protection Baseline da Microsoft e também a LGPD, que é o que interessa para nós aqui nesse momento. Vamos clicar aqui em LGPD, ele vai nos levar aqui para os itens de ação. Aqui, basicamente, ele vai nos mostrar as mesmas informações que estava naquele outro painel. Porém, aqui fica mais fácil de trabalhar em cima do compliance, né, e adequação. Você consegue definir aqui proprietários para executar essa atividade. Quem vai ser o responsável por alertar as equipes das informações de derramamento, quem vai ser o responsável por analisar as regras de encaminhamento das caixas de correio semanalmente. Então, tudo isso você consegue definir a pessoas, né, da sua equipe para ter as responsabilidades em cima de cada atividade. Aqui, se a gente clicar em ler mais, ele traz aqui algumas informações, o porquê que a organização deve, né, usar a classificação dos dados. Ele consegue te levar diretamente para o painel aonde essas informações podem ser configuradas e também algumas informações aí para você estudar sobre a documentação diretamente dos cabeças oficiais da Microsoft. E também a pontuação, né, que vai ser somada
ao seu score, caso essa atividade seja finalizada com sucesso. Eu vou clicar aqui em Review. Aqui vai entrar naquela mesma tela que o Marco comentou no outro painel, né? A gente consegue aqui selecionar os status da implementação, se ela está sendo implementada ou não, quando que vai ser a data da implementação, os resultados do teste, se foram ok, se não foram, a data que foi realizado esse teste, as notas aqui da implementação desse recurso, o plano de teste e também informações adicionais, além de você também conseguir gerenciar documentos relacionados à aplicação aqui dessa função para melhoria do seu score. E aqui a gente também consegue definir um usuário responsável por executar essa atividade, e ele vai ser notificado por e-mail. Você pode definir que isso é uma atividade alta e escrever também uma observação para ele estar ciente, né, das atividades que ele vai ter para executar dentro do painel de compliance e segurança da Microsoft. Aqui nós temos também as informações de controle, que seriam aqui separado por categorias, né? Da mesma forma que a gente mostrou no outro painel. Então aqui, vamos supor, controle de acesso, nós temos aqui as atividades e as ações que foram tomadas, que precisam ser tomadas pela empresa, e as ações que são tomadas pela Microsoft. Como a gente falou na última apresentação, no ambiente SaaS, as responsabilidades elas são compartilhadas. A Microsoft tem as suas responsabilidades e você também tem as responsabilidades do seu lado como contratante. Então, nesse caso aqui, né, existem as ações tomadas pela Microsoft, ela especifica aqui que as organizações, the developments, documents and disseminates to organization defined. Então, aqui ela diz que foi implementada pela Microsoft em 31/8/2019. Aprovado e testado por FedRAMP Audit. Isso foi coisas implantadas pela Microsoft. Porém, também existem a parte da sua empresa de estar se adequando a essas informações, e elas entrariam aqui, que seria a parte da sua empresa, que seria responsável por distribuir procedimentos e políticas de controle de acesso. Então, se você clicar em Review, você vai entrar naquela tela para definir um proprietário, inserir as informações de teste, as datas e assim por diante. Acho que esse ponto que você falou é muito importante, né? Até os parceiros que têm acesso e gerenciam outros parceiros, eles têm scores e configurações que devem ser feitas no seu tenant e no tenant são tratados, que são responsabilidades do parceiro que gerencia isso daí, né? Acho que esse ponto foi bem colocado. Sim. É bem interessante esse painel aqui. Bom, da apresentação, Marco, eu encerro por aqui. Seria esse último ponto que eu queria apresentar para o pessoal. Agora, eu imagino que vai passar novamente o slide aí do sorteio, né, para o pessoal. Acho que agora é a parte que o pessoal... É a parte que todo mundo está ansioso aguardando. Aí. Pessoal, todo mundo, por favor, coloque no chat se todo mundo já se inscreveu, tá? Vou colocar aqui o link do QR Code. Já tem aí brincando, Bispo. Espera um pouquinho aí. Deixa eu só começar. Eu coloquei um link aí, pessoal, para quem pergunta muito dos recursos das Futures. Um que é comparativo aqui. Deixa eu colocar aqui. 365 Security. Eu vou pôr um linkzinho aqui para vocês poderem colocar aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só atualizar. Esse link aí tem uma tabela, tá, pessoal? Uma tabela demonstrando todos os recursos que tem no Office 365, qual licença que tem. Eu acho que isso é uma dúvida muito grande, tá? Mônica, pode ler o QR Code ou pode preencher esse link que eu estou colocando aqui no chat, que está até com PIN aqui no chat, tá?
que é o itech.link/sorteio. Segura um pouquinho aí que eu já vou encerrar o sorteio aqui para poder colocar os nomes aí de quem está participando. Espera só um pouquinho. Quem participou, quem está online, só para ver. Espera já. Eu já vou encerrar agora aqui o sorteio. Segundinho. Espera um pouquinho. Vê se entra mais alguém aqui que não tinha se preenchido ainda. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Só estou dando um tempinho para processar, pessoal, que o formulário ele chega em real time, mas eu não quero ser injusto com ninguém aí. Segundo só. Temos 91 inscritos aí no sorteio. Bacana aqui. Só para mostrar para vocês todo mundo que está participando aqui. Essa ideia de fazer o sorteio hoje, pessoal, foi uma invenção feita ontem à noite. Então, peço desculpa se disseram. Vou compartilhar aqui minha tela, um segundo. Então, agora é minha vez. Share my screen. Me falem a hora que vocês estiverem vendo minha tela, por gentileza. Carregando. Foi. Então, ó, 92 inscritos. Vamos aqui para a tela do sorteio. Só vale para quem estiver aqui, hein, pessoal. Ó, 92. Sortear agora. 89. Vamos lá, ver se está aqui online, por favor. 89. Marcos Oliveira, O2 técnico. Está aí? Deixa eu ver se ele está no chat aqui. Deixa eu ver, também tem aí, tem o YouTube. É. Tem que dar uma olhadinha nos dois. Deixa eu Stop abrir o sharing. YouTube. Deixa eu só ver se ele está. Deixa eu ver se o Marcos está aqui. Quem que foi, Marco? Que você falou? Márcio Pérez? Marcos Oliveira. Ah. Espera um pouquinho. Como a gente tem o contato dele... Espera aí. Marco Oliveira, a gente vai entrar em contato aí para participar, para encaminhar aí o nosso prêmio. Marcão, você que ganhou, tá aí ó, online, já se pronunciou. Você é o nosso ganhador do livro, autografado pelo Daniel Donda. Queria aproveitar para deixar nossos contatos aberto para dúvidas aí.
tem um QR Code para quem quiser mandar, tem o e-mail também, perguntas@witec, que pode ser usado, ou witec.link/perguntas. Esses são os nossos canais aí de comunicação. Mônaco, queria agradecer muito mais uma presença sua incrível, impecável. Juntos. Fê, brigadão aí por mais essa aula que você deu aí para todos nesse sábado. Vamos fazer uma sequência aí de webinars agora, também falando de Microsoft Teams, falando de segurança com EcoTrust e outras soluções aqui que a gente trabalha na Witec. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando por aqui nosso webinar de hoje. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, obrigado. Abraço. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Valeu.